Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan e hoje a nossa aula gira em torno do conhecimento a respeito da função modular. Então, nessa aula introdutória, vamos falar um pouquinho da definição, citar alguns exemplos de função modular, falar também da construção da lei de formação dessa função, quais são as condições exigidas para que eu possa construir a lei de formação dessa função e, claro, resolver alguns problemas, alguns exemplos, algumas situações. A gente sabe que esse tipo de função é uma função um pouco delicada, os alunos se confundem, né, na hora de resolver os exercícios. A gente está aqui para sanar todas essas dúvidas e melhorar o nosso desempenho. Tudo bem? Então vamos lá. O que é a função modular? Função modular é uma função do tipo f de x igual ao módulo de x, né? Não necessariamente o módulo da incógnita x, mas o módulo de alguma expressão, de alguma constante. E esse módulo, essa função, está sobre certas condições, né? Essa função vai ser igual a x, ou seja, vai ser igual àquilo que está lá dentro, se isso for maior ou igual a zero, ou seja, se isso for positivo. E essa função vai ser o oposto daquilo que está lá dentro, se isso for negativo, beleza? Então, módulo de x igual a x, se o x for maior ou igual a zero, e menos x se x for menor que zero, tudo bem? Por exemplo, nosso primeiro exemplo, f de x igual a módulo de x menos 2. Eu quero saber como eu defino a lei de formação dessa função, né? Então vamos lá. Primeiro passo, seguindo as condições já definidas. Essa função vai ser exatamente o que está dentro do módulo, ou seja, x menos 2. Isso se essa expressão for maior ou igual a zero. E para essa expressão ser maior ou igual a zero, o x precisa ser maior ou igual que 2, resolvendo essa equação. Tudo bem? Então, qualquer valor maior ou igual a 2 que eu pegar no meu domínio, eu preciso aplicar nessa lei de formação, f de x igual a x menos 2. Tudo bem? Na segunda condição, eu tenho f de x igual a menos x mais 2, ou seja, o oposto daquilo que está lá dentro. Quando eu falo oposto, eu troco o sinal de cada termo. X fica negativo e o 2 fica positivo. Isso se o que tiver lá dentro, ou seja, x menos 2, for menor que zero. E para isso ser menor que zero, o x precisa ser menor que o número 2. Ou seja, qualquer valor do domínio que seja menor que o 2, eu vou aplicar nessa outra lei de formação, menos x mais 2. Então, perceba que a função ela vai ter duas leis de formação, né? Qualquer valor maior ou igual que 2 eu aplico na primeira, qualquer valor menor que 2 eu aplico na segunda. Tudo bem? Então, eu vou ter f de x igual a x menos 2. Isso se o x for maior ou igual que 2. E eu vou ter menos x mais 2. Isso se o x for menor que 2. Né? Então, vamos fazer algumas relações, né, entre esses valores do domínio e os valores da imagem dessa função. Então, se eu tiver f de 1, por exemplo, eu sei que o 1 ele se encaixa na segunda condição, 1 é menor que 2, né? Então eu vou aplicar nessa segunda lei. Essa segunda lei me diz que eu tenho f de x igual a menos x mais 2, né? Então eu vou ter menos 1, que é o valor de x, mais 2, me dando como valor numérico o número 1. Tá? Então f de 1 é igual a 1. Se eu quiser saber o f de 3, né, para x igual a 3, ele se encaixa nessa primeira condição agora. O x maior ou igual que 2. Né? O 3 é maior que 2. Então, eu vou usar essa primeira lei de formação, x menos 2. Ou seja, x, que é o 3, menos 2, que vai me dar quanto como resposta? Número 1 também. Beleza? Para finalizar,
Se eu quiser saber f de menos 5, eu sei que o menos 5 ele é menor que 2, então se encaixa nessa segunda condição, né? E eu vou usar essa lei de formação agora, menos x mais 2. Então, eu vou ter menos 5, lembrando que o x é negativo, mais 2. Menos 5 eu tenho mais 5, e 5 mais 2 é 7. Então, o valor numérico da função para x igual a menos 5 é igual a 7. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo, né? O segundo exemplo, eu tenho f de x igual ao módulo de x ao quadrado mais 5x mais 6. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Essa função vai ser igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, ou seja, vou repetir, né, o que está dentro do módulo, se o que estiver dentro do módulo, que é essa expressão, for maior ou igual a zero. E o que, que eu tenho agora? Uma inequação do segundo grau. Né? A gente já aprendeu como é que resolve lá no nosso estudo de equação do segundo grau. A gente vai resolver essa inequação. Né? Você resolve da maneira que você achar melhor. Então, eu tenho delta igual a b ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, que vai me dar 25. Menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes 1 vezes 6, que dá menos 24. Isso me dá delta igual a 1. Né? E quais são as raízes dessa equação? X igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é o próprio número 1, dividido por 2a. Né? 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho x1 igual a menos 5 mais 1, que é menos 4, dividido por 2, menos 2. E eu tenho x2 igual a menos 5 menos 1, que dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Estamos fazendo nosso dispositivo prático para resolver essa equação. Eu tenho como raízes o menos 3 e o menos 2, e a concavidade dessa parábola vai ser voltada para cima, né? Porque o valor de A é positivo. Então, vamos desenhar essa concavidade voltada para cima com as raízes. Deixa eu ajeitar aqui. Menos 3 e o menos 2. O valor dessa função vai ser positivo. Para qualquer valor que eu pegue antes do menos 3, ou o próprio menos 3, né? E para qualquer valor que eu pegue que seja maior ou igual que 2, tudo bem? Então, aqui a função ela vai ser positiva, né? Tudo que está entre o menos 3 e o menos 2 vai ser negativo, que é o que a gente vai usar daqui a pouco. Tudo bem? Então, para x menor ou igual a 3 ou x maior ou igual que menos 2, a minha função vai ser essa função quadrática vai ser positiva, logo a minha função modular vai ter o valor de x ao quadrado mais 5x mais 6, ou seja, eu só vou repetir o que está lá dentro, né? E se a gente fizer a segunda condição, ou seja, x ao quadrado mais 5x mais 6 menor que zero, eu já sei que as raízes são menos 3 e menos 2, não é isso? Eu posso usar o dispositivo, o mesmo dispositivo que eu usei agora há pouco, né? Para eu ter o valor dessa função negativo, o x precisa estar entre o menos 3 e o menos 2. Né? Então, tá aqui, eu já coloquei o sinal, né? O sinal negativo. Tudo que está entre o menos 3 e o menos 2 vai ser negativo. Tudo bem? Então, como é que eu escrevo a lei de formação dessa função? Vamos lá, f de x vai ser igual. Aí eu abro uma chave. Essa chave fica um pouco feia, vamos refazer.
x ao quadrado mais 5x mais 6, se o x for menor ou igual que menos 3, ou se o x for maior ou igual que menos 2. E se o x estiver entre o menos 3 e o menos 2, a gente já viu que o valor dessa função quadrática vai ser negativo, logo eu vou precisar inverter o sinal de todos os termos dentro do módulo. Então, eu vou ter menos x quadrado menos 5x menos 6. Isso se o x estiver compreendido entre o menos 3 e o menos 2. Tudo bem? Então, essa vai ser a lei de formação sobre as condições da função modular. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula, uma aula introdutória com alguns exemplos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o gráfico desse tipo de função e resolver alguns exercícios, né, que nos coloquem à prova, né, que nos desafiem a entender como é que funciona esse tipo de função. Tudo bem? Então, espero que tenham entendido. Fiquem todos bem, bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.